dictators. Then Fidel Castro comes in, and he is successful in making a Marxist guerrilla. In the moment that Castro comes in and he makes a Marxist guerrilla, all the countries in Latin America start copying and pasting that model. You had Marxist guerrillas everywhere, Guatemala, Nicaragua, Peru, trying to do the same thing as Castro, financed by the Soviet Union and with the intelligence of Cuba. 1989 comes, the Soviet Union collapses, and the left Marxist wing of Latin America, the socialist sectors, they are in trouble because now they don't have the money of the Soviet Union to keep on going with these violent guerrillas, but they still want to come to power. So what do? Well, Fidel Castro gathers together with Lula da Silva and they form the first Forum of Sao Paulo. Em entrevista ao jornalismo da Record TV, Cristina Seguem afirma que regimes políticos da esquerda de vários países estão ligados ao crime organizado por um grupo chamado Foro de São Paulo. El Foro de Sao Paulo es la sede y el puesto de mando del comunismo, del narcotráfico y del crimen organizado, fundado por Castro y por Lula. En este momento, el Foro de Sao Paulo tiene una estructura criminal. El Foro de Sao Paulo y todos los que están alrededor del Foro de Sao Paulo y que se anteponen a las ideas de libertad y a la prosperidad de las personas, vive de la criminalidad, del tráfico de armas, del tráfico de personas, del tráfico de drogas. Eu estou falando disso desde a década de 90. O Foro de São Paulo é a maior organização política que já existiu no continente latino-americano. Eu acho que nem nos Estados Unidos há uma organização que reúna 200 partidos políticos e mais quadrilha de narcotraficantes, sequestradores, etc, etc. É um negócio monstruoso. E eu estou levantando esse problema desde a década de 90. De acordo com o site, o Foro de São Paulo diz que o grupo foi criado a partir de uma convocatória dos ex-presidentes Lula e Fidel Castro a partidos, movimentos e instituições de esquerda em julho de 1990. Possui 123 partidos membros em 27 países. Sao Paulo Forum is a parliament that every year gathers together to further on the socialist agenda. And they start working on 1990. In 1998, they put their first president, Hugo Chavez. And that was a relief for Cuba because the money that the Soviet Union was lacking to give, the oil of Venezuela started giving. And now that the oil prices are coming down, they're hoping for Colombia to advance on the agenda to give FARC, the Marxist guerrilla drug dealer of Latin America, places in power. If this happens, we're going to have the first narco-socialist government, which will mean that the money of drugs, it's infinite. It doesn't depend on the market like oil, and then you have another socialism of maybe the 22nd century. Em outro trecho da entrevista, a jornalista Cristina Seguem diz que para receber e repassar dinheiro do narcotráfico aos regimes comunistas, foi criado na Espanha um centro de estudos políticos e sociais conhecido como CEPS. Se ha demostrado que Podemos, a través de la Fundación CEPS, ha cobrado dinero del chavismo. Se ha demostrado también que ha cobrado de regímenes comunistas como el de Dilma Rousseff y el de Lula. En teoría, ellos facturaban por supuestos trabajos de investigación y de asesoría a estos regímenes políticos de Iberoamérica. También se ha facturado este dinero a Dilma Rousseff y a Lula. Pronto que a coisa chegou. Eu já naquela época explicava o seguinte, que a ascensão do PT não teria características evidentes, vamos dizer, visíveis, de um partido socialista no poder, porque a função do PT no poder era fornecer dinheiro para o movimento comunista no restante da América Latina. Eu já dizia isso desde a década de 90, por análise que eu fiz, estava muito claro que o negócio seria esse. Cristina Seguem denunciou o suposto financiamento de partidos de esquerda pelo narcotráfico depois que o ex-chefe da inteligência do governo da Venezuela, Hugo Carvajal, conhecido como El Pollo, foi preso na Espanha na semana passada. Ele esteve na lista dos mais procurados dos Estados Unidos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Aliado ao regime comunista venezuelano, Carvajal estava foragido há 2 anos e teria recebido ajuda de brasileiros. Hugo Carvajal disfruta de todo tipo de lujos, en hoteles de lujo, y parte a Brasil en un jet privado, según mis informaciones, y entra en Brasil para realizarse unas operaciones de cirugía estética, siendo apoyado por políticos y personalidades lulistas del PT. Quando o Lula ganhou um prêmio do Foro de Davos por sua adesão ao capitalismo, e na mesma semana um prêmio do Foro de São Paulo pela sua fidelidade ao comunismo, estava tudo explicado nesse ponto. Ele era, quer dizer, pró-capitalista para dentro e comunista para fora, chegando por isso a fazer aquilo que as Farc reconheceram e homenagearam por isso,
salvar o movimento comunista na América Latina. Foi isso que ele fez com o dinheiro do Brasil. O homem que já foi uma das cabeças da inteligência do governo venezuelano resolve contar o que sabe. O Domingo Espetacular foi até a Espanha refazer os passos de Hugo Carvajal. O ex-general denunciou um esquema de financiamento feito pela Venezuela a partidos e governos de esquerda no mundo todo, incluindo o Brasil. Hugo Carvajal, ex-general da Venezuela, acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. O homem que denunciou um esquema de financiamento do país dele para políticos e partidos de esquerda de todo o mundo. Tido como El Pollo, que quer dizer o frango em espanhol, nasceu na Venezuela e foi general na fase dos presidentes Hugo Chávez e Nicolás Maduro. É uma peça-chave nessa engrenagem, nesse regime bolivariano, cujo objetivo era expandir para o resto dos países da América Latina, ou mesmo para a Europa. E confirmou nomes de políticos que teriam recebido dinheiro da Venezuela. Socialism is socialism, here in Mars, in Latin America and in Asia. There is no way that you can help us by saying that socialism works in Europe, but in Latin America it doesn't because we have a culture where just socialism always gets corrupted. No. Socialism always leads to corruption, and first comes socialism and then corruption, because socialism gives absolute power. And what happens with absolute power? Well, absolute corruption. So what we need to understand is that socialism means the control of all the production by a small group in government. And that always leads to the same things: trade barriers, different rules, giving privileges to some businessmen against other entrepreneurs that don't have those privileges, collectivism, crony capitalism, artificial oligopolies, insane labor regulations where the unions become way more exploitative to the employers than the people that are supposedly giving those jobs. So we need to understand that instead of having the discussion of inequality about material goods, we need to start talking about equality under the law. If we are not all equal under the... Na verdade, ele conhece Hugo Chávez na academia militar, daí seu apelido. Seu apelido, dizem-me seus conhecidos, é um apelido do exército. Ele se tornou um general e cuidou de toda a inteligência e contra-espionagem da Venezuela. Ele é considerado um arquivo vivo. Carrega segredos que podem derrubar governos e levar políticos influentes para a prisão. Ele tinha ligações com os serviços de inteligência de muitos países e também com assuntos relacionados com o narcotráfico, o terrorismo. El Pollo consta em várias listas do Tesouro Americano como alguém que deve ter seus bens confiscados por ligação com o tráfico internacional de drogas. Uma vez que ele é preso, ele fica à disposição da justiça. E é quando ele diz que vai contar tudo o que sabe. Não só sobre Podemos, que é o partido de extrema esquerda da Espanha, mas também sobre como as partes foram financiadas de tudo, de todo o mundo da extrema esquerda. No depoimento, Carvajal aponta vários políticos como beneficiados por dinheiro da Venezuela. Seriam eles Lula da Silva no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Zelaya em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, além do Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Carvajal afirma ainda que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. No depoimento, ele diz também que enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios, sinalizando que este financiamento internacional estava ocorrendo. A jornalista Teresa Gomes também teve acesso ao depoimento e acompanha a trajetória de Carvajal. Segundo ela, o transporte do dinheiro era feito por malas diplomáticas, através de embaixadas da Venezuela e da Espanha. Ele não especifica como, nesse caso, por exemplo, como o dinheiro foi entregue a Lula da Silva. Mas, por exemplo, para Cristina Kirchner, foi diretamente transportado para a Argentina e lá foi entregue no aeroporto. Agora, quando começaram as denúncias de corrupção, todo mundo tratava isso como se fossem crimes comuns ou desvios, políticos desonestos que estão roubando, etc. Eu já dizia, não é nada disso. Isso é um vasto plano de ocupação do continente inteiro pelo comunismo. E tudo que está sendo roubado do Brasil é para financiar este plano. Eu já dizia isso na década de 90. Hugo Carvajal seria peça-chave também em uma suposta organização chamada Cartel de los Soles, Cartel dos Sóis, conhecido pelo tráfico de drogas.
Nesse documento americano, os nomes de Nicolás Maduro e Hugo Carvajal são citados junto a outros militares como réus, que participaram de uma conspiração corrupta e violenta de narcoterrorismo entre o cartel de Los Soles e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as Farc. A ONU reconhece a existência do cartel de Los Soles desde 2019. Esse documento diz que há indícios de que na República Bolivariana da Venezuela, grupos criminosos conseguiram se infiltrar nas forças de segurança do governo e criaram uma rede informal conhecida como Cartel de Los Soles para facilitar a entrada e saída de drogas ilegais. No depoimento na audiência nacional, ele diz: "Decidi testemunhar para ajudar meu país. E sim, posso demonstrar tudo o que denunciei." Sobre Lula da Silva, ele confirma que o ex-presidente teria recebido dinheiro da Venezuela e que Brasil e Colômbia eram prioridades para o governo venezuelano. Ele diz também que o esquema no Brasil foi semelhante ao da Espanha e da Itália, mas não vai contar como era. Agora vocês devem estar começando a entender pela primeira vez por que a mídia brasileira inteira escondeu durante 16 anos a existência do Foro de São Paulo. Não é porque fosse uma coisa sem importância, mas justamente ao contrário. É porque era um órgão monstruosamente poderoso que controlava praticamente toda a classe jornalística do Brasil, todas as nossas universidades, toda a classe dita artística e uma boa parte do parlamento, sem contar o tal STF. Para vocês avaliarem o poder disso aí, vejam que tem pessoas que estão indo presas porque, entre aspas, insultaram, ofenderam o ministro da Corte. Mas o senhor Zé Dirceu chama claramente o ministro Fux de charlatão e conta a oferta ilegal que esse ministro foi lhe fazer enquanto ele estava sendo processado. E nada lhe acontece. Mas se o ministro tem coragem de dizer uma palavrinha contra o Zé Dirceu, nada, gente. O Zé Dirceu manda em tudo isso. E ele sabia o que estava dizendo. Agora estou aqui de novo na trincheira da Lula. Agora não é do Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso, nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. Nós somos tudo o contrário do que esse governo está fazendo. Eles não precisam do suporte eleitoral. Eles têm os ministrinhos que fazem o que eles mandarem. Gente, a situação é essa. Não é uma questão de que a classe jornalística é de esquerda, entre aspas. Ser de esquerda é apenas uma opinião. Não, meu filho, traz de uma organização, há uma hierarquia, há uma linha de comando, há uma estratégia sendo posta em ação e sendo posta em ação com uma exatidão e um rigor, um acerto fenomenais. E todo mundo está vendo isso, os generais estão vendo isso, fazem de conta que é apenas uma questão de opinião. Não é isso? Então está tudo bem, é um debate democrático, eles põem todo mundo na cadeia, mas é um debate democrático. Você vê, os tais ministros, eles já demoliram a ordem republicana, porque eles negam a autoridade do poder legislativo e do poder executivo, sobra somente eles. E ainda o pessoal dito da direita tem a coragem de tratá-los como se eles fossem um poder legítimo. Ora, se eles tiram a legitimidade de todos os demais poderes, e você aceita a legitimidade deles, continua chamando de seu ministro e de excelência, o que você está fazendo? Você está entregando o poder ao ditador. Não está percebendo qual é o verdadeiro problema. Ele está pensando que há uma disputa democrática quando está havendo, vamos dizer, a imposição ditatorial de medidas tirânicas. Os juristas ouvidos pela Record TV afirmam que, a partir destas denúncias, as autoridades brasileiras têm condições de abrir uma investigação para apurar o suposto envolvimento tanto das pessoas quanto das instituições citadas pela jornalista. E, se forem confirmadas, até o Tribunal Internacional pode ser acionado. Eu creio que, cayendo o Foro de São Paulo, cae o regime criminal em Espanha, em Europa e, por supuesto, em Iberoamérica. O Foro de São Paulo está completando 30 anos. Eu me lembro que logo no comecinho do Foro de São Paulo, o meu falecido amigo José Carlos Graça Wagner reuniu tantos documentos a respeito que ele tinha um quarto inteiro na casa dele lotado desses documentos, dos quais eu tive acesso a uma parte ínfima. Mas essa parte ínfima já foi suficiente para eu entender a dimensão da coisa e prever tudo o que o PT ia fazer no poder, inclusive esta obra-prima de corrupção, a maior roubalheira que já houve na história da política mundial. Tudo isso poderia ter sido evitado se os militares e jornalistas que me ouviram na década de 90 e depois nos anos 2000, 2005, 2007, 2013, tivessem acordado, prestado atenção e tomado providência.